13 anos atrás, eu lancei o meu primeiro livro, Tempo de Consagração, baseado no texto de 2 Crônicas 7,14. Vamos ler esse texto juntos, nessa noite? Vamos ler todos nós juntos? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Santo Deus, eterno Pai, te adoramos, te exaltamos nesta noite. Agora que lemos tua palavra, suplico, ó Pai, que o teu Espírito abra o nosso entendimento, o nosso coração, para compreendermos a tua vontade a qual devemos viver nesses dias, ó Pai. Dá-nos a percepção, o entendimento, para compreender o que tu desejas para as nossas vidas. É assim que oro ao Senhor, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Hoje pela manhã eu falei nesse mesmo texto e abordei mais sobre o próprio texto. Eu quero explicar agora, nesse momento, sobre o que representa essa consagração a Deus. O que representa esse buscar a Deus. Eu vou pedir para deixar o verso à mostra, porque aí você vai acompanhar comigo, principalmente, alguns verbos que eu gostaria que você olhasse junto comigo no início dessa mensagem. O primeiro verbo que ele diz é humilhar, orar, buscar, se afastar e perdoarei e curarei. Nós podemos então dividir esse texto em duas ações: a ação humana e a ação divina. Qual é a ação humana? Se humilhar, buscar a Deus. Se o meu povo se humilhar, se derramar na minha presença, orar, buscar a minha face, buscar a Deus como ainda não se buscou. Mas ele diz também que esse processo é um processo também de santificação, é natural. Quando você começa a orar mais a Deus e se aproximar mais de Deus, você se aproxima mais da luz e se afasta cada vez mais das trevas. E se afasta cada vez mais daquilo que possa te fazer mal e possa te levar ao caminho que te distancia do Senhor. O resultado é uma ação de Deus. Uma ação maravilhosa do Senhor. A ação de que Deus ouve, perdoa e cura. Essas três ações eu acho importantíssimas para a minha vida e para a sua vida. E para a vida das nossas famílias, do nosso lar. Quantos de nós não estamos precisando ter a certeza de que Deus está ouvindo as nossas orações? Tem muitas pessoas que oram e ficam assim, mas Deus não está me ouvindo. Hoje pela manhã nós demos um testemunho que nós oramos por 12 anos a Deus pedindo a transferência da Soraya, do local onde ela trabalhava para ela vir para cá. Ela trabalhava lá pertinho de Goianira, 2 quilômetros de Goianira. Então ela trabalhava em Goianira todos os dias. Nós oramos e agora Deus deu a bênção para ela, ela vai trabalhar no setor universitário, mas foram longos 12 anos de oração. Não fique achando que nós também não pensamos assim, será que Deus está ouvindo? A gente é humano, a gente é fraco, mas Deus está ouvindo. Fala comigo, Deus está ouvindo. Deus ouve todas as nossas súplicas, Deus ouve todas as nossas petições. Ele perdoa a nossa incredulidade, Ele perdoa a nossa fraqueza, Ele perdoa os nossos pecados. E Ele cura, Ele cura. A minha cura, a sua cura está em Deus, em todos os sentidos. A cura emocional, a cura física, a cura financeira, a cura para a sua vida profissional está em Deus.
Então, eu e você somos desafiados nesse texto a buscar a Deus de uma maneira mais intensa, de buscar a Deus não somente numa busca religiosa, mas buscar a Deus numa experiência que seja profunda, verdadeira e vital. Nós precisamos entender que necessitamos de Deus e que necessitamos de que Ele venha agir sobre nós. O Senhor Jesus Cristo, Ele disse isso para nós: pedi e dar-se-vos-á. Não no sentido de só pedir uma vez, mas pedir e ser intenso nessa súplica, nessa petição. Pedi, no sentido de que isso deve ser uma constante. Ele nos contou também a parábola da viúva insistente, que o juiz passava e não lhe atendia, e ela suplicava àquele juiz todos os dias, até que ele se compadeceu dela. E então o Senhor Jesus conclui essa parábola dizendo que nós também devemos ser assim em nossas súplicas diante de Deus. Queridos irmãos, a oração, ela é eficiente, a oração, ela é poderosa. Quando o povo de Deus começa a orar e a buscar a Deus de uma maneira mais profunda, o povo experimenta coisas extraordinárias. E eu quero que você abra a sua Bíblia para você ver algo extraordinário que Deus fez quando o povo dele estava orando, lá em Atos capítulo 12. Observe o que esse texto diz para mim e para você. Quando o povo resolve buscar a Deus de uma maneira mais intensa, em concordância e buscando compreender mais os planos de Deus. Observe essa narrativa do capítulo 12. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão. Olha o detalhe. Mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Você pode falar junto comigo? Mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Ó, a oração. Olha a busca intencional. Olha a busca que vai além de uma busca religiosa. Resultado: na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. De repente, apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. E saindo Pedro, o seguiu, não sabendo que era real o que fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse:
Agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava o quê, igreja? Orando. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Amém, igreja? Você pode dar um glória a Deus? Quando a igreja começa a orar, coisas extraordinárias começam a acontecer. Quantos aqui querem ver um extraordinário acontecer em 2023? Quantos realmente querem ver? Diz assim: eu quero ver. Agora, o texto está ali. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos. Eu creio em milagres. Eu creio na intervenção sobrenatural de Deus na vida humana, na resistência humana. Eu creio que Deus age poderosamente e eu e você precisamos aprender isso. E como é importante que o povo de Deus entenda isso, que Deus faz milagres. Mas não somente entender que Deus faz milagres, mas entender que nós cooperamos para que os milagres de Deus venham ser derramados sobre a face da terra. Por isso que Deus colocou no meu coração, para que nessa semana, eu e você possamos vir à igreja e orarmos das 6h30 às 7h30, uma semana buscando a Deus, de segunda a sábado, para que nós possamos ver Deus operando milagres, Deus operando maravilhas em nosso meio. Nós somos uma igreja que temos visto Deus agir nesses últimos dias, nesses últimos tempos. Nós temos visto Deus agir. Quando essa igreja começou, ela era bem pequenininha, e quando chegamos até aqui, eu posso só dizer para os irmãos, isso é uma obra, um milagre de Deus, porque eu não sou rico, a minha família não é rica, sempre vivemos do que trabalhamos e cooperamos sobre isso. Como pôde a mão de Deus ser tão generosa e tão abundante sobre as nossas vidas? Não sou influente, não sou político, sempre fui um homem simples, mas um homem da fé, um homem da palavra, um homem que sempre anunciou a palavra de Deus, que nunca buscou nenhum outro interesse sobre a vida de ninguém. Vocês que frequentam a igreja há mais tempo, sabem que eu nunca pedi, nunca liguei e falei, irmão, me ajuda com R$1.000, me ajuda com R$500. Eu nunca fiz isso na minha vida e no meu ministério, porque eu sempre criei e eu sempre creio, e eu sei que Deus é quem supre a minha casa. Deus é quem supre a minha casa. E Ele nunca deixou faltar. Ele nunca deixou de derramar sobre a minha vida. E Deus faz isso na minha história para que eu possa ensinar cada irmão, cada pessoa que chega a esta igreja a buscar a Deus de uma maneira intensa e verdadeira. Por isso que o nosso slogan é uma experiência viva com Deus. Não é uma experiência religiosa. Por isso que eu preciso sempre estar desafiando os irmãos a orar mais, a ler mais a Bíblia, a buscar mais a Deus, ao irmão não se acomodar, ao irmão não se acovardar, ao irmão não se recolher passivamente na sua casa, achando que as coisas vão acontecer somente assim. Não, a palavra de Deus nos orienta que a igreja precisa perseverar em unidade e em oração.
A igreja precisa buscar a Deus de uma maneira mais intensa e verdadeira. Quando a igreja começa a fazer isso, milagres, prodígios e maravilhas começam a acontecer. É o que nós chamamos na teologia como avivamento. E o que nós acabamos de ler aqui no livro de Atos dos Apóstolos nos afirma categoricamente isso. A igreja estava ali em unidade, em oração, buscando a Deus, buscando a direção de Deus, e Deus faz um milagre e livra Pedro, que estava preso, com vários guardas o prendendo, ele preso, com os seus punhos presos, os seus pés presos, e o anjo do Senhor o liberta, e ele vai adiante, como se ele estivesse sendo carregado por esse anjo, até que ele cai em si. Querido irmão, querida irmã, não tente viver uma vida com Deus meramente racionalizante. Não tente viver uma vida com Deus simplesmente numa esfera de crenças e numa esfera de valores. Não é isso vida com Deus, não é isso vida com Cristo. A vida cristã é uma vida de busca intensa na palavra, busca intensa na oração. 3 jovens na degradada Inglaterra tomaram a decisão de começar a orar todos os dias no seu quarto às 5 horas da manhã. 3 jovens, um de 17, um de 18 e um de 19. Nesse período, a Inglaterra estava vivendo uma enxurrada de pessoas presas à bebida, muito alcoolismo, estava presa na prostituição, muitos prostíbulos ao redor, mas aqueles 3 jovens decidiram acordar às 5 da manhã e começaram a orar, e eles começaram a pedir: Deus, faz algo novo. Fala comigo, Deus, faz algo novo. Fala com mais fé, igreja. Deus, faz algo novo. Então, um dia eles saíram e eles foram para uma cidade, onde era uma cidade extremamente violenta, aonde estavam ali carvoeiros. Eles entravam nas minas e saíam de lá. E eles ficaram ali na porta, e eles decidiram então começar a pregar o evangelho ali, na entrada daqueles homens a ir para o trabalho. E quando eles saíram, aqueles homens foram e eles estavam ali. E eles pregaram novamente. E naquele dia, cerca de mais ou menos 1000 homens se renderam e se arrependeram diante do Senhor Jesus Cristo. E ali começou então o grande avivamento de John Wesley, do seu irmão Charles Wesley, e Charles Finney, que depois foi aos Estados Unidos e também levou o sopro deste avivamento. 3 jovens que começaram a orar e experimentaram então esse grande avivamento. John Wesley escreveu tantos livros, John Wesley fez tanta diferença, estabeleceu uma denominação, os metodistas, algo incrível sobre a vida dele, e simplesmente porque ele, o seu irmão e um amigo tomaram a decisão de buscar a Deus. Naquela cidade que havia prostíbulos, fecharam os prostíbulos e aquelas mulheres se converteram. Naquela cidade onde havia vários bares, eles fecharam e abriram-se igrejas e aqueles homens se converteram. Daquela cidade, daquele estado, daquele país, se estabeleceu um grande impulso missionário sobre todo o mundo, aonde chegaram até missionários aqui, a nossa pátria, fruto daqueles 3 jovens que tomaram a decisão de buscar a Deus. Por isso que a palavra de Deus está dizendo: se o meu povo, fala comigo, igreja, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, com fé, igreja, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra.
um pastor, já há 17 anos na igreja dele. Ele pregava incansavelmente, mas nada acontecia. Ele era professor dentro da universidade, mas nada acontecia. Então ele chamou a igreja à oração. E a igreja começou então a orar. Passado um mês em que aquela igreja estava orando, ele repetiu um mesmo sermão que ele havia pregado. Ele achou que nada estaria acontecendo. E naquele domingo, todos que estavam naquela igreja se arrependeram, se entregaram aos pés do Senhor Jesus Cristo. Este homem então se tornou o príncipe dos pregadores, que se chama Charles Spurgeon. E isso também foi na Inglaterra. E isso começou e ocorreu porque a igreja começou a orar. E isso aconteceu que o sermão dele, até hoje, faz esse mesmo efeito. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Ele foi pregar esse sermão numa outra cidade, e diz que as pessoas começaram então a chorar e a gritar e pedindo que Deus tivesse misericórdia da vida deles. E ele foi chamado para pregar em outra cidade, e quando ele chegou para pregar em outra cidade com o seu cavalo, ele desceu do seu cavalo e as pessoas já pediam para ele que ele anunciasse o Deus da salvação, o Cristo da salvação. A igreja precisa de mais poder, sim ou não, igreja? A igreja precisa de mais poder, sim ou não, igreja? A igreja precisa ser acendida na fornalha do Espírito Santo de Deus. E a fornalha do Espírito Santo de Deus está na oração, nos joelhos que se humilham debaixo da onipotente mão de Deus, para que Ele venha agir e derramar sobre nós da bendita graça, do bendito agir, do bendito mover dEle sobre nossas vidas. Eu não quero mais um ano como foi um outro ano. Eu quero um ano novo. Eu quero uma experiência nova. Eu quero que Deus venha soprar sobre nós esse sopro do Espírito Santo. Você quer isso também? Observe a condicional da palavra de Deus. É se o meu povo que se quer dizer eu sou crente, eu sou de Jesus. Então se eu sou esse povo, então eu vou buscar a Deus de uma maneira diferente. Eu vou me humilhar, eu vou orar, e eu vou me arrepender, eu vou buscar a Deus, porque eu sei que Deus irá me ouvir. Eu sei que Deus vai perdoar os meus pecados. E eu sei que Deus vai derramar da cura dEle na minha vida, na minha família, nesta igreja, nesta cidade, neste estado e neste país. Você quer participar disso? Feche os seus olhos e ora ao Senhor nessa hora. Não faz uma oração qualquer. Faz uma oração verdadeira, de que você diz: Senhor, eu quero algo novo do Senhor. Eu quero o teu agir sobre a minha vida e sobre a tua casa e sobre a tua igreja. Deixa o Espírito Santo de Deus derramar sobre a sua vida nessa hora. É Deus que nos chama. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Deus quer mover sobre nossas vidas, Ele quer derramar do poder dEle, do Espírito Santo dEle. Se você quer isso na sua vida, fique em pé agora, em nome de Jesus, que eu quero orar por você. Mas eu quero te convidar a você entregar essa sua vida verdadeiramente ao altar do Senhor. Vem aqui na frente que eu quero orar por você nessa hora. Sai do seu lugar e vem na frente, para que Deus venha usar a sua vida. É um condicional, é você e Deus, não sou eu. Eu estou aqui apenas para anunciar o que Deus quer fazer. Você quer participar de algo novo? Eu quero viver algo novo do Senhor.
Eu quero experimentar do agir de Deus na minha vida. Eu quero o fluir de Deus, do Espírito Santo de Deus. Eu quero ser acendido na fornalha do Espírito Santo de Deus. Eu quero que Deus venha nos levar a ganhar almas para Cristo Jesus. Eu quero que Deus venha nos usar de uma maneira como nós ainda não fomos usados. Que a nossa palavra seja palavra de cura, seja palavra de libertação, seja palavra que liberta, que transforma vidas, seja uma palavra que chega na hora certa, no coração que precisa e necessita do mover de Deus. Eu quero experimentar esse mover que Pedro experimentou, que John Wesley experimentou, que Charles Spurgeon experimentou. O Espírito Santo de Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Por isso queima o teu coração em Deus, coloca a tua vida no Senhor e diz: faz em mim, Senhor, faz de novo a tua obra em mim, Senhor, faz de novo o teu mover, Senhor, faz de novo da tua graça, Senhor. Eu quero mais de ti, eu quero mais do teu Espírito, eu quero mais, ó Deus, deste agir de Senhor. Deixa o Espírito Santo de Deus te tocar, deixa o Espírito Santo de Deus te encher. Sai daqui hoje repleto da graça de Deus, repleto do Espírito Santo de Deus. Não tente viver uma vida com Deus sendo uma vida pequena e rasa, mas tente viver uma vida com Deus profunda e verdadeira. Eu quero viver, Senhor, algo novo do Senhor. E aqui estão, ó Deus, os teus servos, ó Pai, o teu povo que se chama pelo teu nome, Senhor. Nós estamos nesta noite aqui, ó Deus, te buscando e nos humilhando diante do Senhor. Nós estamos aqui orando hoje diante do Senhor e pedimos, ó Pai, ouve a nossa oração, Senhor, ouve a nossa súplica, ó Pai, e faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor, sopra de novo, ó Pai, sopra do teu Espírito em nós, Senhor. Ouve a nossa oração, vem curar os lares, Senhor, venha derramar o perdão, venha derramar, ó Deus, a graça maravilhosa do Senhor, venha derramar, ó Deus, aquilo que salva a alma, o corpo, o espírito, que é a tua palavra de vida, que é a tua palavra de salvação. Vem, ó Deus, sobre nós, ó Pai, vem sobre nós esta noite, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai Celeste, que o Senhor venha abençoar, venha derramar, ó Deus, e venha, ó Deus, agir. Faz de novo, Senhor, a obra do teu Espírito sobre nossas vidas. Faz de novo, Senhor, com que o nosso coração volte ao primeiro amor, Senhor, e te ame em espírito e em verdade, Senhor. Faz de novo, Senhor, a obra, ó Deus, com que a nossa alegria seja estar no centro da tua vontade, Pai. Faz de novo sobre nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém.